Annyeonghaseyo, cientistas, Giminan-yeyo, meu nome é Guilherme Silveira, bem-vindo ao canal mais pop que K-pop. E hoje, perguntas mais comuns do Google para uma doutora de robótica, ou doutoranda. Doutoranda. Doutoranda, tudo bem, Mila? Tudo ótimo. Eu encaro esse doutora como uma previsão de futuro, porque eu vou conseguir chegar lá em breve. Responde uma pergunta lá de trás, que era mais previsível. Robôs ou humanos? O doutorado é menos previsível que os dois. É menos dois. E o doutorado, o mestrado eu vi muito de perto, porque meu irmão fez uns 10 anos atrás. O doutorado eu nunca vi assim tão de perto, né? Acompanhei pessoas no trabalho, etc., mas não dormindo na mesma casa. Então, eu consigo sonhar com o que deve ser. Ou não sonhar, né? Não sonhar, mas né? Sonhar com não sonhar, é isso que dá nesse instante. Então, a ideia é, a gente tem algumas perguntas, a gente costuma fazer algo parecido, uma estrutura de perguntas lá no Google. Vou abrir aqui, eu tenho o meu Google aqui aberto no modo privado, que é razoavelmente privado. A gente vai fazer algumas perguntinhas e ver as sugestões que eles vão dar para a gente de perguntas, e aí a gente pergunta para você, tudo bem? Beleza, vamos lá. E vou começar com algumas perguntas simples em inglês. Será que um robô pode? Can a robot? Então, um robô pode ser um agente moral? Por quê ou por que não? Não pode, porque, na verdade, o robô, a inteligência artificial só vai replicar a moralidade de quem programou, né? Então, o robô, ele vai ser um intermediário, um proxy da moralidade de alguém. Então, vai ser tão bom ou tão ruim quanto a pessoa que programou, né? Alguns desses apareceram na nossa conversa de inteligência artificial com a Vivi, então um ou outro eu vou dar uma puladinha, mas um eu vou aqui direto que eu acho que é legal, que é pode um robô escrever uma sinfonia? Sim! Pode sim, com certeza. Sinfonia, principalmente música clássica, é uma coisa tão bem regrada, né? E aí a gente vê que a galera tá confundindo o robô com inteligência artificial facilmente, mas dá para entender. Então, música clássica super regrado, inteligência artificial consegue escrever. Mas vamos para o próximo, acho que 2 para baixo tem o interessante aí, que é o próximo anterior, que é um robô pode ter uma alma. Eu vou relacionar essa com um robô pode ter sentimentos, porque o que é alma e o que é sentimento, né? Expressar sentimento, expressar empatia, o robô pode. Mas o que é ter efetivamente essa empatia, sabe? São muitas questões filosóficas. É o que vai aparecer. Vamos tentar um outro aqui, que é um robô vai pegar o meu emprego, que é a pergunta que aparece sempre. O segundo e o terceiro deve ser o sim e ponto, né? Sim, vai. Não, mas vai auxiliar o seu emprego certamente. Se vai substituir completamente, aí é uma questão. Eu acho que está bastante ligado com a outra conversa que a gente teve, onde você citou muitos exemplos de robôs e as tarefas eram muito específicas, né? Vai limpar minha casa. Na verdade, ele vai varrer o chão. Isso. Na verdade, ele vai fazer a tarefa X, né? Uma tarefa bem específica ainda, né? Exatamente. Legal. E é curioso como todos do Will Robots é tudo trabalho. Tudo trabalho. Né? Nós somos uma sociedade centrada no trabalho. É verdade. Tem um aqui que não é. O robô do aspirador de pó vai cair das escadas? Depende. Essa é uma pergunta muito boa, porque alguns têm sensores embaixo de distância para saber se ele está chegando perto de um degrau, de um vão ou não. Porém, o nosso aqui já caiu, então não confia nos sensores, não. Gente, o sensor é embaixo e eu burro aqui a vida inteira me questionando como é que ele sabe que ele vai cair se o sensor ele deve mandar um infravermelho, receber alguma coisa de volta, para frente, mas é só mandar para baixo. É de distância. Ele tem vários sensores ao redor e os que não dizem que não cai de escada tem sensor embaixo também. Entendi. E aí, um robô aspirador de pó funciona? Funciona pra caramba. Meu tapete tá um brinco aqui. Eu, sem querer, eu não acreditei que ele ia limpar o tapete. Sem querer, ele entrou aqui no escritório. O tapete tá um brinco. Então funciona. Eu vou dar a minha opinião lá em casa. Infelizmente. Não funciona? Lá em casa. Não, a opinião ela é bizarra. A gente anda descalço em casa, então o pé nosso fica razoavelmente preto, mesmo com o aspirador, mesmo com a limpeza humana. A conclusão é que a gente não sabe limpar direito a nossa casa. Essa é a minha conclusão. Na verdade, eu acho que tem muito pó que vem da janela de uma avenida na frente de casa, apesar de ser um andar alto,
Acho que a quantidade de pó vem muito rápido e aí suja razoavelmente rápido. Aqui é a mesma coisa. Quando a sala fica cheia de pó no chão, não adianta botar o robô todo dia que fica cheio de pó. Que fica sujo. Então, acho que é isso. Então, funciona de acordo com a definição que está no manual. Não necessariamente com o que eu espero que ele faça para mim. E você tem que limpar constantemente, porque um grande erro que as pessoas cometem é deixar o robô rodando infinitamente e ele começa a cuspir lixo se o repositório estiver cheio, tá? Então, cuidado. Robôs possuem células? Acho que tem uma pegadinha aqui nessa pergunta. Eu fiquei curiosa qual que é a pegadinha dessa pergunta. Mas, não, assim, por definição, o robô, ele vai ser só de sistemas artificiais, mecanismos artificiais. Mas tem outras definições quando você mistura matéria orgânica com artificial e tal. Tem células sintéticas, não sei se serve. Tem muito, por exemplo, músculo sintético, né, que tenta imitar o comportamento das células e tal. Então, varia muito. E a minha pergunta, eu não sei em português, mas em inglês, a bateria não é battery cells? Battery cells, célula de bateria em português também. Eu acho que não era essa pergunta. Não, tá? acho que não era. Um Porém, eu vou deixar aqui uma novidade, não é uma novidade, uma pesquisa de um robozinho que é do tamanho de uma célula, e a ideia dele é que ele vai transitar na corrente sanguínea lá, enfim, aplicando medicamento, explorando as células, essas coisas assim. Bem pequeno. O mecanismo é fantástico, você também devia dar uma conferida, você que é curioso igual eu também. Ele funciona com dobrinhas onde ele usa para nadar, né? Eles colocam uma substância que eles podem mandar uma carga elétrica, e quando passa a carga elétrica, a dobrinha faz assim. Então ele só tem um movimento, e aí ele fica nadando assim com esse movimento de dobrinha de pernas. Muito legal. Assim, por favor. Eu vou deixar uma. Você comentou agora, né, do robô, então, ser diminuído do tamanho, tá dentro da corrente sanguínea. Deixar uma deixa de um filme de 1989 que já previa isso, que se chama Querida, eu encolhi os bebês. Escolhi o bebê. As crianças são encolhidas desse tamanho. Em algum dos filmes, no 1, 2, 3, 4 ou 15, eles entram na corrente sanguínea. Tá? Já prevendo o futuro da humanidade. E aí, um robô tem que se parecer com um ser humano? Eu acho que essa é importante que você, de alguma forma, tocou. Não, de jeito nenhum. Na verdade, a anatomia humana, ela é super ineficiente para muitas coisas, e o robô só tem a aparência humana se ele realmente precisa ter. Então, tem 2 grandes fatores para o robô ter aparência humana. Um deles é empatia. Então, robô social mesmo, por exemplo, o robô doméstico que a gente fazia, a gente levava reclamação lá dos júris porque a gente não ligava para a aparência do robô. Faltava empatia com o robô, porque é um robô para estar na casa das pessoas e ele não tinha aparência humana. Então, aos poucos, a gente foi adaptando para ele ter uma aparência mais humana, já que ele era para causar empatia. E a outra razão é quando o robô precisa atuar em ambientes que são feitos para seres humanos. Então, abrir porta, usar ferramenta, várias coisas assim que são feitas para seres humanos, e você tem que aproximar a anatomia do robô à anatomia de um ser humano para que ele consiga pegar uma ferramenta na mão, por exemplo, sabe? Então, são as 2 condições para isso acontecer, mas no geral tem muitas anatomias que são mais eficientes do que a humana na natureza. Tem uma que é bem direta. Se robô vem da palavra robota, essa daí que você tá com o mouse. Boa. Isso é verdade. É mechanical slave, né? A palavra robô vem de escravo, vem de força de trabalho. Então, ela foi abraçada hoje como automação de trabalho que humanos não deveriam estar fazendo, algo assim. Quando que eles vão se parecer com seres humanos? Estou pensando fisicamente. Cara, sabe o que eu acho, vendo essas perguntas aí agora? As pessoas realmente são muito focadas em trabalho, bicho. Quando os robôs vão substituir os humanos? Nunca! Só voltando um pouco na pergunta lá de cima. Se um robô vai fazer a tarefa de um ser humano, não significa que vai substituir o ser humano. A gente vai continuar existindo, sabe? Mas para outros propósitos, né? Redefinindo nossas prioridades. O problema é, bom, enfim, né? A gente vive numa sociedade centrada no trabalho. Mas quando robôs vão parecer com seres humanos? Já
É possível fazer um robô que parece com um ser humano se ele não precisa se mover. Se ele estiver parado, sim, você consegue. A gente tem pele sintética, tem até forma de você colocar cabelo humano, um olho parecido com o ser humano. E aí ele parado, realmente ele tem uma aparência humana, mas quando ele começa a se mover, que o bicho pega. Então eu gosto de diferenciar. Se você pegar uma dessas pesquisas que são focadas em robôs que parecem humanos e você vê uma foto do robô de olho fechado, é muito difícil você saber se é uma pessoa ou um ser humano, porque dá para fazer muito igual. Agora, quando abre o olho, já causa uma estranheza, porque o olho de um robô, ele... Não sei, o olho humano tem alguma vida que não conseguiram replicar ainda nos robôs. E se ele precisa se mexer, aí a magia acaba, porque os movimentos não são tão fluidos quanto do ser humano, né? Assim, são esses graus que a gente está vivendo agora. Mas, cara, pensa que existe toda uma indústria de entretenimento, a própria Disney, assim, que sempre foi voltada em desenvolver pele artificial, esses animatronics de filme e tal. Então, é tecnologia muito antiga você conseguir fazer uma pele sintética, por exemplo. Você conseguir fazer movimentos básicos com uma certa fluidez. Pensa na família dinossauro lá de 1900 e bolinha. Poxa, eles tinham um movimento assim de olho e boca que tinha uma similaridade boa com movimentos humanos. Então é tecnologia muito antiga. Para você colocar isso num robô, é meio que você juntar duas áreas de pesquisa. A área da robótica que faz o controle, né, daquele corpo, com essa área que vem do entretenimento também, de imitar a aparência humana e unir esses dois mundos. Então a gente não está muito longe, né, disso. Eu gosto muito, achei muito legal o que você falou, eu gosto muito da minha área, de um dos meus hobbies, que é o hobby da mágica, porque o animatronics, né, não sei o termo exato, na mágica ele também aparece, né, na mágica antiga, quando a robótica, né, e até mesmo mecanismos, né, mecânicos, etc., não eram tão divulgados, qualquer mecanismo que se assemelhasse a uma parte de um ser humano, sabe? Podia ser um dedo, uma mão em cima da mesa, e que se movimentasse, e que fizesse um número, e que fizesse, né, o desenho de uma mão, o desenho de uma letra, alguma coisa, já era algo assustador, né? Porque a gente não estava, para a gente daquela época, já se assemelhava o suficiente com o que a gente definia, que a gente queria, né, substituir, entre aspas, né? Essa área da mágica eu achei muito legal. E o que você falou da questão de substituir também, o meu pai comenta uma coisa, ele fala assim para mim, né? A bússola é um exemplo muito bom de uma coisa que a gente usava e que foi substituída, né? Ela foi basicamente substituída. A bússola tradicional, que você olhava, né? Hoje você tem várias formas de ver a sua orientação. Você está para o norte, não sei o que, dá para você ver de várias formas. Claro que o conceito é similar, o uso de uma bússola, a leitura das estrelas, etc., ficaram para um nicho determinado ou para um tipo específico de sociedade no qual existe um valor naquilo. Para a sociedade nossa, que valoriza a otimização do trabalho acima de tudo, quer dizer, não é nem melhor nem pior, é simplesmente o valor que ela tem, é o trabalho acima de tudo, seja lá o que for, né? Essas substituições são feitas, né, na medida do possível, a roda, e a gente se identifica com isso, né? Eu Sim. sou substituído, né? A coisa é substituída. Então, realmente, acho que faz muito sentido o que você falou mesmo. Pois é, tipo assim, em vez da gente pensar em como que é uma sociedade automatizada, tipo assim, como é que os humanos vão interagir numa sociedade totalmente automatizada? Eu acho que tem tanta coisa boa que dá para sair disso, sabe? A gente poder focar em outras coisas, focar em ser mais humano. Tem uma frase super clichê, que as máquinas vão se tornar mais humanas para que os humanos sejam menos máquina. Eu acho, para mim é assim que eu vejo. Eu sei que é utópico, que eu tô falando de uma posição de uma pessoa que é privilegiada por não ter passado dificuldades nessa vida, e eu estou ciente do impacto do desemprego tecnológico, né? Mas seria interessante se a gente conseguisse conceber uma sociedade onde a gente conseguisse automatizar a força de trabalho e os humanos fossem mais livres para fazer coisas que são relevantes para nós, né? Eu acho que, por exemplo, a expressão artística, por mais que robôs consigam fazer, a gente sempre vai ter aquele interesse na arte que foi feita de humano para humano, sabe? Eu acho que tem muita coisa que a gente vai seguir fazendo
porque a gente quer fazer e não porque a gente precisa se sujeitar a um determinado, sei lá, a uma determinada tarefa, né? Como eu lembro de uma artista, a minha esposa tem um lado artístico, o lado artístico dela é esse que você citou. Ela gosta do trabalho manual, daquele trabalho extremamente duro, que pode ser automatizado, mas é um trabalho duro, imperfeito e que, né, impreciso, mas que tem uma precisão absurda porque tem uma dedicação e um consumo de tempo absurdo, né? E ela explora muito isso. Eu lembro de só para citar de uma outra pessoa específica, uma artista que pega fotos da NASA, os problemas, né, de questão de aquecimento global, de mudanças térmicas globais, esqueci o termo oficial, e ela pega essas fotos e ela recria essas fotos com pintura gigantesca. Quer dizer, a foto já existe, a foto já foi tirada pela NASA no satélite ali atrás. O que ela faz é recriar uma versão enorme, manualmente, com um tipo específico de técnica, que dá um trabalho absurdo. E a riqueza do trabalho dela está nisso, né? Nesse esforço manual de mostrar, olha, isso aqui é mais importante, é tão importante que eu dedico isso tudo, né? Tenho, de novo, o Love, Death and Robots, que eu citei na outra gravação que a gente fez. O Zima Blue é isso, né? O episódio chamado Zima Blue é esse artista que ele faz quadros imensos também de planetas, do mar e da natureza, mas são quadros tão colossais, feitos à mão, que ele se torna tipo, um dos maiores artistas da história. Então eu acho que sempre vai existir essa valorização do feito à mão, sabe? Tipo, expressão artística humana, né? É um episódio muito interessante esse também. Sim. Aquela questão de substituir, né? De substituir várias formas. Eu vou colocar uma outra que eu acho que é interessante, que é alguma coisa um robô? O robô, a gente já comentou sobre o robô do aspirador valer a pena, né? Se ele faz o trabalho. Bom, se vale a pena, outra pergunta. Valeu a pena? Valeu a pena aí? Aqui valeu, com certeza. Aqui também valeu. A gente comprou um baratinho, né? Tem esse ponto. Então, hoje, acho que baratinhos já não existem mais. Não existe, é verdade. Acho que está ficando mais difícil agora. Robô é uma coisa viva? Qual é a definição de vida? Depende. Mas não, o robô não é uma coisa viva, são equipamentos artificiais, mecânicos e que imitam a vida, digamos assim, que dá a sensação de ter vida, mas não tem. Eu acho que um outro interessante é se o robô é uma pessoa. Robôs imitam coisas, assim, é um reducionismo que eu pessoalmente não gosto, mas acho que cabe nesse caso, né? Robôs imitam coisas, então robôs também imitam pessoas. Então dá para ter um robô pessoa, assim como dá para ter um robô aspirador. E aí uma pergunta que já me fizeram, tipo, pô, se um robô aspirador é um aspirador, por que um robô pessoa não é uma pessoa? Aí eu fico, tá, um é vivo e outro não é vivo, então tem uma grande diferença. Mas na verdade não, tipo, se cheira como pessoa, parece pessoa e tem gosto de pessoa, será que não é uma pessoa? Enfim, é tudo questão de semântica, né, do que significa. É aquilo que você tinha comentado sobre ser a percepção nossa do mundo, né? E não a do mundo sobre nós. Um carro é um robô? Um carro autônomo é um robô. Um carro normal, a gente não consideraria um robô pela questão do nível de autonomia. A definição de robô hoje tem muito a ver com o nível de autonomia. Então, por mais que tenha o freio ABS, um monte de coisa automatizada e supostamente inteligente, quando a gente fala de robô, a gente tem pensado em nível de autonomia e nível de inteligência um pouco maior do que isso. Porque senão você cai naquela, um carrinho de controle remoto é um robô? Entendeu? Então, o significado tem mudado muito com os anos. Um marca-passo é um robô? Nossa, que pergunta difícil. Mas um marca-passo, ele consegue se adaptar ao ambiente, a mudanças não previstas no ambiente? Não previstas é complicado, né? Essa que é a ideia. A ideia do robô é ele conseguir ter um nível de autonomia e adaptação ali e tal. Que já meio que responde... O R2-D2 é um robô? Sim, com certeza. Maravilhoso, melhor robô do mundo. O R2-D2, ele é, de fato, um robô, né? E o ser humano é um robô?
ser humano definitivamente não é um robô, porque a gente é natural e não artificial. Essa é a resposta mais simples. Então, robô e inteligência artificial vêm de coisas que não são naturais. Vem de coisas não naturais, legal. Não Tá. naturais, exatamente. Artificiais. E o ser humano, ele é natural porque ele veio na aleatoriedade da natureza, é isso? Exata, e não na aleatoriedade de um algoritmo. Mas a mistura do código genético não é um algoritmo? Mas é um algoritmo. Ai, você me pegou. É um algoritmo da natureza, né? Que não foi feito por seres humanos. Entendi. O algoritmo não foi feito por seres humanos, é verdade. Isso, né? Por mais exatamente. que o DNA filho seja feito pelos seres humanos, faz sentido. Agora meu cérebro explodiu em outros níveis aqui, porque de fato. Explorar os cantinhos aí da pergunta, né? Tá, todos os robôs estarão disponíveis para o público. Já estão. Robôs, né? Já estão disponíveis. Que as pessoas, quando pensam em robôs, elas pensam no robô pessoa, né? 2 pernas, 2 braços e tal. Confie muito mais num robô de rodas do que um de 2 pernas. Um robô de rodas do que... Por quê? Confiar mais num de roda? Porque perna é muito... 2 pernas humanas é muito difícil de equilibrar. Muito, muito, muito difícil de equilibrar. A Boston Dynamics que tem revolucionado aí, né? Com o equilíbrio em 2 pernas. Fantástico. Não só a Boston Dynamics, muitas outras universidades também têm feito isso. Mas é bem recente. Andar em 2 pernas é muito difícil. Então, um robô de rodas vai cair menos que um robô de 2 pernas. Entendi. E aí, agora, pergunta minha. Esses robôs da Boston Dynamics, né, ou similares, tem o cachorrinho Uau Uau, que de cachorrinho não tem nada, porque parece um monstro de enorme, de medo que deve dar, e de força, né? Tem umas versões pequenininhas à venda na internet. Será que vale a pena? Porque é caro, não é barato, mas não é $1 milhão, pelo menos. Você quer ver? Na época do Star Wars mais moderno, o primeiro Star Wars moderno, lançaram o BB-8. O BB-8 pequenininho também para comprar, $80, muita grana. Eu não comprei na época, mas eu fiquei na internet louca vendo vídeos, porque ele simulava o mecanismo. Não sei se você percebeu que a cabeça do BB-8 flutua, né? Então o BB-8 tem um mecanismo de ímãs dentro dele que faz com que o corpo possa rolar e a cabeça fique sempre em cima. É muito fantástico. Então, o pequenininho também simulava esse mesmo mecanismo. Então, eu, no auge dos meus, 20 aninhos, 21 aninhos que eu tinha, queria comprar por tudo nesse mundo só para desmontar e ver como ele era por dentro, sabe? O BB-8. Então, dependendo, essas versões pequenininhas ajudam você a entender o mecanismo da versão maior, né? Vou fazer 2 perguntas. Uma então isso foi ano passado, quando você tinha 21 aninhos, é isso? Não. Agora, por que eu fiz essa pergunta? Os robôs vão se incomodar com idade que nem a gente se incomoda com idade? Não, bobagem. Eles vão poder viver para sempre. É só transferir de corpo para corpo. Pense se, hipoteticamente falando, se conseguissem ler todos os seus pulsos cerebrais e replicar o padrão dos seus pulsos cerebrais em um outro agente. É você? Não é você, porque você é um ser complexo de hormônios e química misturado com seus pulsos do cérebro. Então não vai ser você. Então se eu fizer um assalto, eu assaltei e roubei um docinho na loja do lado, e aí eu transfiro os meus pensamentos para um outro corpo. Tudo que é meu para um outro corpo. Eu aqui vou preso, mas o outro lá tá de boa. Tá de boa. É você mesmo que vai preso. Então, no caso, o Paulo, que tem vários Paulos que vão sendo trocados ao longo do tempo, ele é assim, se ele roubar um doce, ele nunca vai preso. Entendi. Então, essas da transferência ou da cópia, a equivalência realmente vai longe, né? Vai longe. E tem um curso no Coursera de filosofia que eu fiz, que foi aquele curso que eu fiz na época do Her, que saiu o Her, que era muito legal e que entrava nessas questões sobre quem é você, quem é o outro, né? Quem é o outro para você, para poder definir quem é você também. E aí entra, né, as questões da robótica acabam sendo de tabela também, né? Muito legal. Nossa, eu quero a dica de que curso é esse, porque eu quero fazer nesse minuto. Então o curso está no edX e o curso se chama Introdução à Filosofia, Deus, Conhecimento e Consciência. É do MIT. Acho que é o curso de introdução à filosofia, na verdade, do MIT. Bem legal. Que demais. Você manda o link para nós aí depois? Mando sim. Por favor. Fechamos, então?
Opa, você que manda, tô aqui Eu acho ao que seu sim. dispor. Então, perguntei de robôs e da vida, né? De robôs e da vida. Não tem... Mas Obrigado, Miriam. eu sinto falta de trabalhar com robótica. Era bem divertido ver as coisas que eu programava tomando vida mesmo, né? Agindo ali na minha frente. Para É, pessoas. Pode falar, por favor. eu ia falar que eu vim do mundo do software puro, então entrar no mundo tangível para mim sempre foi um não, porque eu estava sempre feliz com o software, porque como eu vim e eu estava ok, e aí um dia que eu quebrei a primeira barreira, que eu falei, não, realmente eu vou pôr a mão no tangível, aí abriu um espaço muito legal, e ter essa sensação, né, de ver a coisa, né, vivendo, né, entre aspas, foi muito impressionante. Mas eu sempre tive uma barreira inicial porque eu estava satisfeito com o software puro. Minha maior vontade de dar aula, de virar professora mesmo numa instituição, é poder voltar a trabalhar com robótica, porque eu acho que para as pessoas jovens que estão começando, você vê o seu código tomando vida é uma das coisas mais empolgantes que tem, sabe? Então, eu acho que pode ajudar muito com incentivar as pessoas a trabalharem com tecnologia. Justo isso, né? Eu tenho uma visão de que o software ele é muito positivo, o desenvolvimento de software puro é muito positivo porque você não exige da pessoa nenhuma outra coisa a não ser computador ou celular ou tablet que ela tiver. Por outro lado, o tangível é o tangível, É né? lindo, é Competir. Não tem como Aham. competir com o tangível. Cara, a primeira corrida de robôs você nunca esquece. É uma coisa incrível. Você vê o seu robô, às vezes são duas perninhas num servo aqui no meio, e você fica super orgulhosa que ele tá correndo ali na pista. Nossa, é a coisa mais linda. A gente tem que fazer um outro só para a gente falar sobre carreira e vida, para ser contada a sua carreira, da vida. Vai valer a pena, mas fica uma próxima. Beleza. Então fechamos. Obrigadão, Mila. Até a É próxima. isso. Até a próxima. Enrique,